Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 23. A segunda palavra de Cristo na cruz está no versículo 43. Nós faremos a leitura desde o versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do 39, diz assim: Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, mais uma vez nós lemos a Tua palavra, nós nos quedamos diante de Ti, suplicando a Deus que a Tua graça nos alcance nesta manhã, nos dê, ó Pai, condições de contemplar a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua salvação por meio da Tua palavra. Nos abençoa, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sempre vivemos uma constante luta entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Existe uma frase atribuída a um escritor americano do século XIX que diz: Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É sempre assim, é sempre uma luta nós agirmos em conformidade com aquilo que nós falamos. Como é difícil, tentem imaginar como é difícil com que alguém possa viver uma vida em conformidade com aquilo que ela diz, que ela professa. Onde os nossos atos e onde as nossas palavras nos levam? Onde os atos e as palavras de uma pessoa sem Cristo podem levá-la? Jesus, diante de uma das diversas controvérsias em que ele se envolveu, diante dos fariseus e dos escribas que o acusavam de expulsar demônios em nome de Beelzebu, ele faz uma afirmação que diz respeito a esse tema. Ele diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Percebe que esse é sempre uma luta? Viver em conformidade com aquilo que nós professamos, confessamos. Esse texto, essa segunda palavra de Jesus na cruz, nos fala muito sobre aquilo que nós falamos, refletindo aquilo que de fato nós fazemos. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que de algumas pessoas, das suas palavras e das suas atitudes, vem incredulidade. De algumas pessoas, através das suas palavras e das suas atitudes, o que vem é incredulidade. Olha só o versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Meus irmãos, de alguns, de incredulidade. Mesmo diante da iminência da morte, o incrédulo, mesmo diante da sua destruição iminente, ele não se rende ao único que pode salvá-lo. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Não é um pedido de salvação isso, percebe? Pode parecer ser um pedido de salvação, mas não é. Mas é um desprezo por aquele que está na mesma condição que ele. O incrédulo continua e continuará pecando contra Deus eternamente. O incrédulo não se torna crédulo pelos seus próprios atos. Ele continua não crendo e as suas ações estão em conformidade com a sua fé. Ele está cego.
Percebe que ele está diante do próprio Deus e ele não enxerga quem está diante dele? Ele não enxerga, ele não ouve, ele não vê, ele está perdido. Ele quer apenas, se é que é possível, se é que é verdadeiro, usar os poderes daquele que pode livrá-lo daquela situação. Quantas vezes nós mesmos, às vezes, suspeitamos de nós e da nossa motivação? Será que nós buscamos só isso? Irmãos, olha só, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Percebe? De alguns de suas palavras e atitudes, só vem incredulidade. Mas de outros, de suas palavras e atitudes, vem um sentimento de indignidade. Olha só a continuação do texto. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Percebe que enquanto de alguns só vem incredulidade, de outros vem um sentimento de indignidade. Ele se sente indigno de estar junto com aquele que nada fez por estar ali. Ele merece estar ali. Ele é digno daquela condição, mas ele não é digno de pedir, ou de suplicar, ou de falar com o Salvador. Conhecer a Deus, meus irmãos, nos dá um significado, nos dá o significado a respeito de nós mesmos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos nós mesmos, e nós então enxergamos a nossa indignidade diante daquele que é digno. E esse outro percebeu isso. Esse outro ladrão percebeu isso. Ele reconheceu que ele estava diante do próprio Deus. Percebe? Olha só como ele diz: não temes, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós estamos sob a mesma sentença de que Deus. Nós com justiça, ele, porém, injustamente. Você não teme a Deus, nem mesmo nessa situação? Eu sou indigno de receber salvação. Nós merecemos condenação, mas ele não. De uns vem incredulidade, de outros vem uma expressão de real indignidade de estarmos diante de Deus. E de Cristo vem o quê? De Cristo, de suas palavras e atitudes, vem salvação. Olha como ele termina esse trecho, versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que se vê indigno de ser salvo, ele tem um desejo de ser lembrado pelo Salvador. Ele quer ser lembrado. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele quer ser lembrado, mas de Cristo, de suas palavras e atitudes, vem salvação. E salvação sempre excede em graça aquilo que nós podemos imaginar. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão quer ser lembrado no dia em que o Senhor voltar, mas a resposta de Jesus é muito mais graciosa e diz: na verdade eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Excede em muito aquilo que ele poderia imaginar e supor. O ladrão quer ser lembrado quando Cristo voltar, mas Cristo promete que ele estará junto dele hoje. Ele cria que Jesus era o próprio Deus. Nem ao menos temes a Deus quando ele repreende o outro. Ele cria que Jesus voltaria quando vieres. Mas ele cria que Jesus voltaria em glória quando vieres no teu reino. Percebe? Ele cria naquele que estava diante dele, e que ele voltaria em grande glória. Talvez aqueles que estavam ali presenciando tudo aquilo, muitos deles não se lembravam, mas os próprios evangelhos, eles são abundantes em mostrar que Jesus voltaria e voltaria em glória. O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ele vai voltar. As pessoas hoje às vezes têm dúvidas quanto a isso. Mas esse ladrão indigno não tinha dúvidas disso. Que grande salvação, meus irmãos. Às portas da sua própria morte, Cristo concede vida a quem nele crê. De alguns vem incredulidade, de outros vem indignidade, mas de Cristo vem salvação. Tudo isso nos ensina que uma fé verdadeira, ela deve ecoar nas nossas atitudes. Uma vida que reflete a nossa fé. Uma fé retumbante vai ser conduzida a uma vida abundante. Não há alternativa para a vida. Somente Cristo é a fonte da vida, é o doador da vida, é o sustentador da vida e é o cumpridor da promessa de vida eterna. Não existe vida fora de Cristo. Não existe esperança fora de Cristo. Não existe uma fé fora de Cristo. Não existe uma vida que expresse atitudes e fé fora de Cristo. Não há nada que se possa comparar com o que Cristo conquistou para o seu povo. O que ele conquista para o seu povo na cruz, naquele momento, é maior do que qualquer coisa que nós poderíamos pedir. É mais duradouro do que nós podemos contar. É mais gracioso do que nós podemos imaginar. E é mais certo do que nós podemos supor. Não haja como o ladrão na cruz. O primeiro. Creia como o segundo. Talvez o primeiro tenha visto muitas coisas, mas a sua vida era uma vida de incredulidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Jesus, sobre esse Jesus que voltará em glória. Mas é dele que nós estamos falando, desse mesmo que prometeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez você tenha ouvido falar dele desde que você nasceu. Mas talvez as suas atitudes não estejam ainda refletindo uma verdadeira fé naquele que é o Salvador. As atitudes e palavras do incrédulo o levam para mais longe de Deus. As atitudes e palavras dos crentes mostram que ele sabe que não merece estar perto de Deus. Mas Cristo, por suas palavras e atitudes, concede salvação incomparável aos que nele se satisfazem. Uma fé retumbante termina numa vida abundante. Que Deus fortaleça a nossa fé nessa manhã e nos faça crer, nos ajude na nossa incredulidade para que nós possamos crer cada vez mais. Vamos cantar o hino de número 110, as estrofes 1 e 3, A Vida com Jesus.